aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar com você, eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus que tem como título Até que a promessa se cumpra, para gerar mais fé no seu coração. Preste atenção, certamente o tempo é o grande teste da nossa fé. Deus é um Deus de promessa. Estudiosos da Bíblia dizem que existe mais de 365 promessas na Bíblia, ou seja, uma para cada dia do ano. Mas a nossa grande dificuldade está entre a promessa e o cumprimento, entre a promessa e a sua materialização. Certamente, o tempo é o grande teste da nossa fé. Gostaríamos que todas as promessas se cumprissem rapidamente, no momento em que desejamos, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes temos de esperar. E o que fazer enquanto esperamos? Como comportamos até que as promessas se cumpram? Creio que essa é a situação do povo de Israel, levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Eles sabiam que Deus iria restaurar a sorte e certamente Jerusalém seria reconstruída. Mas o que fazer até que as promessas se cumpram? Foi para dar essa compreensão que Deus mandou Jeremias escrever a carta aos exilados. Creio que essa é uma palavra para todos que estão experimentando um tempo de exílio, de provação, estão aguardando o cumprimento da promessa. Preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas aos seus maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurais a paz na cidade, por onde vos desterrei, e orai por elas ao Senhor, porque a sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sonham segundo o vosso desejo, porque eles falsamente vos profetizam em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem as 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, filho, alguma vez você já fez essa declaração? Mal posso esperar até que venha o meu próprio negócio. Mal posso esperar até que venha que eu forme. Mal posso esperar até que o salário melhore. Mal posso esperar até que eu esteja casado. Mal posso esperar que eu tenha sucesso no ministério. O que o Senhor quer que façamos quando nos encontramos numa situação desse tipo? Até que esse é o tempo em que as promessas de Deus ainda não se cumpriu. O tempo em que enfrentamos a sua disciplina. Em Jeremias 29, encontramos uma dessas situações. Nesse texto da carta do profeta Jeremias, ele enviou de Jerusalém aos anciões e ao povo de Nabucodonosor, que havia levado exilado na Babilônia. Essas pessoas estavam pensando: o que vamos fazer até que o exílio acabe? Deus deu uma resposta. O povo vivia numa situação angustiante. Israel havia desobedecido a Deus e caído na idolatria e apostasia espiritual. Falsos profetas vinham iludindo o povo com palavras enganosas. O profeta Jeremias era o único que tinha profetizado juízo.
enquanto os outros profetizavam o que Deus não dissera. Nabucodonosor invade Israel, destrói a cidade e o templo e leva todos os utensílios sagrados para a Babilônia. A nação estava completamente arruinada. O povo agora estava vivendo como cativos na Babilônia. Mas apesar disso, havia a promessa de Deus de que eles retornariam. A promessa, porém, ainda demoraria a se cumprir. Eles viviam justamente no intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. O Senhor disse que seria 70 anos. O que fazer durante todo esse tempo? Aquelas pessoas estavam pensando: o que vamos fazer até o exílio acabe? Deus lhe deu uma resposta. Talvez você esteja vivendo hoje justamente o tempo em que a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Ainda que seja o tempo em que esteja enfrentando alguma disciplina, eu creio que a palavra de Deus é para todos nós. Ignore os incrédulos. Jeremias 29, do verso 8 ao 9 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e eu não vos enviei, diz o Senhor. Esses falsos profetas eram pessoas sem fé. Eles não falavam da parte de Deus. Um exemplo de pessoa incrédula que tem o poder de influenciar são os espias enviados por Moisés. A palavra do Senhor diz que 12 foram enviados para espiar a terra de Canaã. Quando voltaram, eles deram um relatório maravilhoso da terra. Falaram dos seus frutos, da sua prosperidade. No entanto, quando falaram da conquista daquela terra, 10 espias foram negativos. Apenas 2 deles foram positivos. Se os 2 espias positivos tivessem escutado o resto do relatório da maioria, teriam sido derrotados também. Não é somente aqueles que falam maldades que é boca do diabo, mas também aquele que enxerga as circunstâncias pelo lado natural. Seja cuidadoso com aqueles que te dão conselho. Procure ouvir apenas homens de Deus. Quando você só conseguir ver a mão do homem, entre para o seu quarto e vá orar, porque certamente está vendo pouco. O pior cego é aquele que não consegue ver a mão de Deus, mas aqueles que amam o Senhor têm os olhos abertos. Eles veem o rastro de Deus no meio das circunstâncias, sabe o que Deus passou por ali. Talvez você seja o primeiro dos 70 anos da Babilônia. Ouça a direção do Senhor. Plante árvores, construa casa, viva a sua vida. Ore pela paz de quem está ao seu lado, porque a paz dele é que você terá paz. Se você ainda está na casa de Potifar, faça o melhor que puder, pois esse não é o lugar da promessa. Você ainda vai se assentar no trono do Egito. Se você ainda está numa prisão do Egito, ganhe a simpatia do carcereiro. Tenha visões de Deus, porque esse não é o seu lugar. Você ainda vai governar o Egito. Não pare no meio do caminho, porque não conseguiu ainda ver o cumprimento do que foi prometido. Não pare de viver, não diminua, não empobreça. Antes trabalhe para prosperar. Faça o melhor, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia! Eu quero orar por você que está passando por lutas, por tribulações e por deserto, porque eu creio no milagre de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de poder ministrar fé no coração dos teus filhos. Livra eles da derrota, livra eles do fracasso, livra da falência, da miséria, da pobreza, que eles possam, ó Deus, ser ricamente abençoados pelo Senhor. Eu oro por aqueles que estão passando necessidade, que o Senhor abra o céu, derrama sobre eles o teu provisão, livra eles da derrota, do fracasso, livra da miséria, ó Deus, livra de todo o mal. Eu oro abençoando a todos os irmãos que estão me ouvindo através desse canal do YouTube, que a favor de Deus se esteja alcançando eles nessa hora, que a graça de Deus seja multiplicada na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Se você foi abençoado com essa palavra, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Se você deseja ofertar no nosso ministério, fale comigo e eu vou te mostrar como fazer. Se você tem sido abençoado, que Deus possa te prosperar abundantemente. Em nome de Jesus. Amém?